Uma aplicação de 5.000 rendeu juros de 1.500. Então, 1.500 é os juros, né? 1.500 é os juros. Desculpa aqui, gente. Deixa eu beber uma aguinha aqui, só um pouquinho. Hum. Então, uma aplicação de 5.000 rendeu juros de 1.500 no prazo de um ano. Sabendo que neste período a taxa de inflação foi de 25%, pergunta-se qual foi a taxa de juros real obtida pelo aplicador, né? Qual foi a taxa real de juros? Então, veja bem, se eu não falar nada, né, e está subtendido aqui, a inflação, ela é no mesmo período, né? A inflação é no mesmo período da taxa, da taxa de juros, beleza? Então, 25% o quê? No mesmo período da aplicação, ok? Durante um ano. Nesse período, né, na verdade está falando aqui, ó, nesse período, então, a inflação foi 25%. Então, aqui não tem dúvida, eu tenho a taxa da inflação que está ao ano e eu tenho um juro nominal aqui que eu vou calcular que vai ser ao ano. Por quê? Porque já está aqui, né, um ano. Então, a conta aqui não vai ser complicada não, vai ser tranquilo. E qual a fórmula que eu vou usar? Olha só qual fórmula que eu vou usar. A minha fórmula primordial, básica da matemática financeira. PV, FV é igual a PV, 1 mais I, né? Agora não multiplica com N, né? Eleva a N, né? Nosso FV aqui nada mais é também, viu, gente, do que o meu emão lá atrás, tá? O PV aqui nada mais é do que o meu Czinho. Mesma coisinha, tá? Não muda. Pode ser também o meu N, né? Quando eu estou tratando de desconto. Pode ser o que também? Meu C0, lá no início do juro simples, do juro composto. Pode ser meu V, VA. Aqui pode ser meu o que também? Aqui pode ser meu VN. Tudo a mesma coisa, certo? Então, eu tenho essa fórmula aqui e tem a seguinte informação. Ora, a informação que eu tenho é dos juros. Ora, dos juros eu tenho, né? Mas eu sei que, por exemplo, o meu montante, que nada mais é do que o meu valor futuro, nada mais é do que o que? PV mais os juros, né? Que é o C mais os juros. É o capital inicial mais os juros que eu acumulo. Nesse caso aqui, meu FV vai ser o que, gente? Vai ser 5.000, que é o valor na data zero. É o valor da aplicação, foi 5.000 e rendeu os juros de 1.500. Então, meu FV vai ser 6.500, certo? O meu FV vai ser 6.500. Aí eu pego os 6.500, né? Pego meu 6.500 aqui, né? E jogo na equação, né? Não precisa ir tão longe não, né? Jogo na equação aqui, ó. Ok? PV eu tenho que é 5.000, tá? E os juros eu sei que nada mais é, né? Se eu quisesse desdobrar aqui, CNI. Aí coloco em evidência, papapá, CNI ou PVNI, né? Mesma coisa. PVNI, mesma coisa. Coloca em evidência. NI não, né, gente? Esse N aqui não tem o N mais não. Aqui não tá juros simples não. Na verdade, eu tô. Deixa eu até colocar aqui, né? Que não tá o juros simples, é elevado a I. 1 mais I, né? Disfarça. Que é 1 mais I elevado a N. Se que se tivesse em juros simples. Estou tão acostumado a derivar essa forma só para ensinar os juros simples que eu esqueci que não se aplica aqui mais. Mas o fato é, 6.500 joga aqui na fórmula. Está desdobrado ali. E, enfim. Vamos lá, 6.500 é igual, vou pegar essa fórmula aqui agora, ó. É igual a 5.000, né, que é o PV que está ali, 1 mais, o I é o I nominal que eu quero achar, a taxa de juros aplicada, né, considerada na aplicação. O N é 1, aí tá fácil, né, se eu colocar 1, a taxa vai sair ao ano, e é o que eu quero mesmo, né, já que eu estou falando que nesse período a taxa a inflação foi 25%, então em um ano, se eu colocar um aqui, eu vou ter uma taxa ao ano, e eu posso informar a taxa ao ano também, né? Aqui, ó, aqui eu falei, qual que é a taxa de juros real? Não falei qual que é a taxa de juros anual real, não falei qual que é a taxa de juros mensal real,
qual que é a taxa de juros trimestral real? Não falei. Quando eu não falo nada, você informa a taxa na periodicidade que você quiser. Que é mais comum a gente formar a taxa anual, que é o padrão de mercado, que a lei exige que os contratos estejam custo anual, ok? A lei exige. É comum a gente formar anual, então vamos formar anual já que está até inclusive o N ao ano, beleza? A gente poderia ter colocado aqui antes, né? Eu até costumo, acabei esquecendo, próxima vez eu vou fazer. A gente colocar, né, os valores iniciais primeiro, né? Qual que é o PV? PV é 5.000. Próxima vez eu faço. PV é 5.000. O N, eu posso colocar de um ano. A outra informação que eu tenho é 1.500, que é os juros. Então quer dizer que o FV vai ser 5 mais 1.500, que é igual a 6.500. Essa relação que a gente tem que saber de cabeça, viu, gente? Quando eu falo que eu tenho juro, o montante é o quê? É o juro mais o capital inicial, mais o PV. Isso aqui não tem que nem formalizar. Tem que ser automático para vocês, certo? Tem que ser automático. Aí quando eu tenho essa relação aqui, aí fica tranquilo, né? 6.500 dividido por 5, né? Dividir aqui, aqui ela vai dar 1, né? Então só passa lá menos 1, igual aí. Meu I vai ser o quê? 6.500 que divide 5.000, 30%, né? A mais. Meu I é 30% ao quê? Ao ano. Ao ano, eu sei que é ao ano, por quê? Porque eu coloquei um aqui, né? Um ano. Beleza? Um ano. Respondido? É isso que eu quero? Não, né? Não é isso que eu quero, não. Isso aqui é só a taxa aparente. É só o meu, né? Taxa nominal. Taxa aparente. É a minha taxa nominal. Para calcular o que se pede, eu ainda tenho que achar. O que pediu aqui é a taxa real. O que se pede aqui, eu gosto de colocar aqui também. Acabei esquecendo, como eu falei para vocês. O que pediu? O IF. É o IF que eu tenho que achar. Oh, desculpa. IF não, IR, né? O IR. O IR é o que eu tenho que achar, né? Beleza? Então vamos lá. Eu tenho aqui então agora que aplicar o quê? A minha fórmula básica. Vou até deixar ela aqui depois. Fixa. 1 mais I, né, é igual a 1 mais IF ou IR, tanto faz a ordem. 1 mais IR. Ok? Ora, eu tenho a informação de I que eu acabei de achar. Então, 1 mais 0,30. Ah, tá 30% aqui, mas entra na fórmula 0,30, né? 0,30. Beleza? É igual a 1 mais. Outra coisa que eu tenho aqui, né, gente? Oh, caramba. Outra informação que eu tenho aqui é o meu IF, né? Que é 25%. Nesse mesmo período, então, é ao ano. Beleza? Então, 0,25 no mesmo período, multiplica 1 mais IR, é o que eu quero. Beleza. Então, o que eu tenho? Eu tenho 1,3 que divide 1,25 menos 1. Soma aqui, passo dividindo e tiro 1 de lá. Aí eu tenho o meu IR. O meu IR vai ser o quê? Eu fiz os cálculos aqui já. Vai dar 4%. 4% ao quê? Ao ano. 4% ao ano. O que isso significa? Significa, gente, que mesmo que o cara ganhou 30% de taxa contratual ao ano, né, por causa que a inflação foi 25%, ele realmente, né, em termos de ganho real, ele teve só 4% de rentabilidade. Certo? Então, isso aqui é a taxa real de ganho dele, no caso da aplicação. O IR, a taxa real de ganho. E
Os exercícios, de uma forma geral, eles são basicamente a partir da aplicação dessa relação. E de repente pode te complicar, tipo, aqui no IF, deixa eu voltar aqui. De repente pode aplicar aqui no IF. Eu tenho a taxa da inflação no período 1, mais outra no período 2, papapá, papapá, até uma taxa no período N diferente. Mas tem que achar a taxa acumulada, a taxa geral, né? E sempre lembrando que esse I, esse I, esse I, sempre na mesma periodicidade. Sempre. Então, lembre de deixá-lo sempre na mesma periodicidade antes de aplicar a relação. Nunca esqueça. Tá? Então, basicamente os exercícios serão assim. A gente tem o I, o IF, que é achar o IR, certo? A gente tem o IR, né? A gente tem o IR, tem o IF, que é achar o I, ok? A gente tem o I, né? Tem o IR e quer achar qual que é o IF. Só que o I e o IF não são na mesma periodicidade. Transforma tudo na mesma periodicidade. Aí pega e acha o IF. A transforma em qual periodicidade? Geralmente é a periodicidade que eu perguntei da inflação, por exemplo. Okay? Então os exercícios basicamente eles seguem essa lógica. Beleza. Então, tranquilo? Alguma dúvida nesse exercício, pessoal? Periodicidade. Uhum. Não necessariamente. Assim, tem que ver o exercício, né? O que acontece? Quando eu falo taxa nominal, e se você tem um exercício, por exemplo, que ela é de capitalização, a capitalização, né, da aplicação, a capitalização do empréstimo não é na mesma periodicidade da taxa nominal. Geralmente, muito comum você dar a taxa contratual nominal ao ano, né, a 15%, 12% ao ano, para facilitar. 12% ao ano. Só que as capitalizações, elas são mensais. Então, você vai aplicar quantos por cento a cada mês? 12 dividir por 12. Basta dividir. Certo? 12 dividir por 2. Por que é assim? Por que não é taxa equivalente? Porque é uma convenção. Certo? Isso é uma convenção. Então, 12 dividir por 12. Então, você vai aplicar 1% a cada mês. Então, numa situação como essa, que eu te dei taxa, falei que a capitalização não é o mesmo período da taxa, você faz a conversão multiplicando, dividindo, né? Basicamente. Ok? Agora, quando eu tenho exercícios, por exemplo, que eu falo que eu desejo ganhar tantos por cento ao período, o custo efetivo do empréstimo foi 12% ao ano. Em situações como essa, né, que você fixa a rentabilidade que o cara quer ganhar, você fala qual que efetivamente foi o custo do empréstimo, né, o custo do financiamento, enfim. Quando você tem essa informação no enunciado, né, seja uma informação, seja perguntando isso no enunciado, geralmente você tem que achar a taxa equivalente. Porque quando você fala que o cara, só dar um exemplo, né? O cara quer ganhar 15% ao ano. O cara quer ganhar 15% ao ano. Significa o quê? Que transcorrido da data 0 para um ano, né, a data 1, certo? Ele tem que ter aumentado a riqueza dele de 100 para 115, ok? Aí beleza, mas se a capitalização foi mensal, foi aqui um pouquinho, 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 significa o quê? Que se ele pegar 15 e dividir 12, né, vai dar aí 1,5 mais ou menos? Por aí, um ponto quebrado, né? Sei lá, 1,16, sei lá. Se aplicar 1,16 a cada mês durante 12 meses, certo? O que vai acontecer? Vai acontecer que você vai ter um pouco mais de 115, você vai ter 117, vamos supor. Então ele não ganhou 115, ele ganhou, saiu de 100
para 117. Então, na situação dessa, você não pode dividir, você não pode pegar 15 e dividir por 12. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar e achar, né, a forma da taxa equivalente. 1K, 1 mais I elevado a K, aí a gente aplica aquela logiquinha, né? Menos 1. Você vai ter que elevar a 1 sobre 12. Certo? 1 sobre 12. Então, 1 mais I, ponto 5, ponto 15, né? 1,15 elevado a 1 sobre 12 menos 1, ou nada mais tirar a raiz de 12. Então, aí você aplica a fórmula da IK, que é o que você falou, a taxa equivalente. Taxa equivalente. Então, geralmente é isso, né? Então, se eu falo no enunciado que eu quero ganhar, que o custo foi tanto, o custo efetivo foi tanto, o custo real foi tanto, aí geralmente é problemas de taxa equivalente. E se eu falo que, se eu coloco o enunciado taxa nominal, fala que a capitalização é diferente da período da taxa, aí você tem que dividir, né? Mas são muitas especificidades, viu, gente? Não tem, cuidado com essa generalização que eu fiz também. Pode ser que não, dependendo do enunciado, você tem que misturar os dois, certo? Então, assim, é muito detalhe. Matemática financeira, vou ser bem sincero, se a gente quiser complicar, complica de um tanto, você não imagina. A gente que não, geralmente não complica tanto. Pega uns exercícios aí exercício de concurso bem cabuloso. Beleza, pessoal? Tranquilo aí? Desculpa não ter dado a solução definitiva, viu, Daniel? Mas realmente porque não tem. Hum. Ah, tá. Não, não é. Nesse exercício aqui, né, que a gente acabou de colocar, que o Lucas mostrou, é dividir só. É uma convenção, viu? É uma convenção. Isso aí, a capitalização é diferente da taxa, você divide. É isso. Tá? Beleza. É onde que eu, né, geralmente falo pro pessoal a gente tentar fazer um pouco mais de exercício e ver em outras bibliografias. A nossa apostila é muito direta ao ponto, muito objetiva, né? Poucos exercícios, então a gente tem que incrementar fazendo os outros exercícios para poder treinar isso. Se a gente tivesse pegado, se você tivesse pegado alguns exercícios lá do outra referência nossa, que é o Matias e Gomes. Esses exercícios aqui são do Matias e Gomes, né? Esse exercício que eu estou trabalhando com vocês, né? Você ia conseguir ter mais know-how para isso, você ia conseguir perceber isso. Todo o capítulo lá do Matias e Gomes, que é a outra bibliografia que a gente indicou, tem lá um punhado, no mínimo 16 exercícios, alguns capítulos 23 exercícios resolvidos, passo a passo, com questões desse jeito, passo a passo, certo? Dá uma olhadinha nessa bibliografia também, que em termos de exercício é muito mais rico do que a apostila que a gente adota. Ah, professor, então por que você não adota o outro? Porque esse eu posso divulgar, apresentar, ele tem licença free para todo mundo, né? O outro não tem essa licença e a primeira coisa que a gente foi orientado na UFA aqui, a gente só usar obra que tenha de licença free, né? Não podemos adotar obras enfim, que sejam pagas. Então, beleza. Então, vamos lá. Outro exercício. E vamos lá. Os exercícios aqui não diferenciam muito, não. Então, a gente não vai ter tantas dificuldades por aí, não. Tá? Então, vamos lá. João aplica... deixa eu colocar aqui. João aplica 500 em um título de renda fixa e após 4 anos, né, verifica que possui um montante de 1.675, 1.660,75. Qual foi a taxa de correção monetária anual? Aqui já falei, ó, anual. Aqui está o ano? Beleza. Então não precisa fazer conversão. A taxa de correção monetária é o IF, né? É o que eu quero saber. IF. Ou conforme nossa apostila, ICM, correção monetária. É o que eu quero saber. Então, qual que é essa taxa, né? Uma vez que o título rende juros reais de 6% ao ano. Ó, beleza, tal ano,
aqui é o ano, qual que é a correção monetária anual. Então já vi aqui que eu não vou precisar fazer nenhuma conversão. Dessa vez vamos colocar o que eu tenho aqui na mesa, né? É sempre bom a gente colocar. O que eu tenho aqui na mesa? João aplica 500 em um título. Então, aqui meu PV, 500. Beleza. Em um título de renda fixa e após 4 anos, então eu já sei que eu acho que isso aqui vai ser meu N, né? 4 anos. Beleza. Verifica que possui um montante, já está informando que é um montante, né? Se é um montante, é meu FV. Montante de 1.660,75. Verifica que possui 1.660,75. A pergunta é, qual que é a taxa de juros, né? Qual que é a taxa de correção monetária? Meu IF, essa que é a pergunta. Dado que o meu IR é 6%, olha só, ao ano. A única coisa que falta aqui dessa, vamos dizer assim, né, dessa birosca aqui, a única coisa que falta aqui é o meu I, né? Eu preciso do I para jogar na minha relação lá, né? Porque aí eu tenho aqui aquela relaçãozinha mais I, 1 mais I é igual a 1 mais IF. Opa, aqui eu tenho. Beleza, não preciso preocupar, que essa aqui eu tenho. Tá aqui. Então, multiplica 1 mais o I real. É isso? 1 mais I real. Beleza. Geralmente, no exercício, no enunciado, eu vou te dar parâmetros para calcular o quê? O I, né? Porque contratualmente, o que se define é o I. A não ser que você está fazendo uma compra, e aí a gente tem alguns exercícios, por exemplo, lá no Matias e Gomes, né? Está fazendo uma compra de títulos pós-fixados. Você vai ganhar um valor real fixo de 6% mais a correção monetária. Mas geralmente você tem títulos, empréstimos, aplicações em que você ganha, o que você ganha é o I, né? O que está lá embutido, implícito, certo? É o I. Então nós vamos ter situações mais dessa forma, em que você tem os parâmetros PV, FV, N, aí você calcula o I, e daí, né, dependendo do enunciado, acha o IF ou o IR. Nesse caso aqui, a gente quer saber o IF. Então vamos lá. Vamos primeiro, inicialmente, calcular o meu I. Qual fórmula? Para a fórmula que vocês já conhecem também. FV igual a PV 1 mais I elevado a N. Com essa fórmula aqui. O FV já está calculado, né? 1.660,75. E aqui é a aplicação, né? Aplica, deu informação aqui toda, não precisei nem calcular o juros dessa vez. 500 é o meu PV, 1 mais I é o que eu quero achar. Se N aqui é 4, então quer dizer que o meu I que vai sair aqui é o I ao ano. Beleza? Então a conta aqui vai ser o quê? 1.600. Se eu precisasse fazer, né, gente, na mão, seria assim, certo? Divide por 500, beleza. Aí que eu tenho aqui, vamos fazer por partes aqui para a gente entender. Porque vai que você precisa calcular na mão no concurso aí. Como você tem que fazer? Ora, eu preciso fazer isso aqui, ó. Venho aqui para facilitar a minha vida. Eu não sou bobo nem nada, né? Eu venho aqui, ó. Tiro raiz quarta daqui. Apesar que na mão também tirar uma raiz quarta é difícil. Mas se a gente for fazer também na calculadora que não seja financeira, mas tenha pelo menos funções científicas, né? Aí eu já facilito a minha vida. Tá? Então, tira a raiz quarta aqui, tira a raiz quarta aqui, ó. Aí para isolar o i, né? Porque senão fica mais fácil. Aí mais difícil deixar ele aqui. Ó, beleza. Cortei aqui, né? Ok? Cortei aqui. Como que vai ficar então? No final das contas eu tenho o quê? Deixa eu ver se eu tenho calculado essa relação aqui. Tem não, deixa esse negócio assim mesmo. Ou tem? Tem, 1,35. Mas tem um resultado geral já. Deixa pra lá. Então vamos aqui, aí vocês entenderam depois. 1.660,75 por 500. Raiz quarta, isso não sai não. Raiz quarta, olha aqui, cortei, ficou 1 mais i, né? Menos 1.
Olha só o negócio apontando aqui do jeito que eu falei para vocês. Soma 1, tira 1. Soma 1, tira 1. Nunca esquece. Igual a I. Beleza? Essa função aqui, por exemplo, não, fiz esse cálculo aqui no Excel, é claro, né? Não usei as funções financeiras do Excel para isso. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, gente. Então, não usei as funções financeiras do Excel para isso. Mas se eu quisesse fazer só, no caso, a álgebra no Excel também, viu, né, gente? Tem como. Então, como eu vou fazer aqui, ó? Isso aqui é igual a 1.660, né? Dividido por 75 dividido por 500. Beleza. Posso fazer isso de forma detalhada, né, tal, mas posso fazer direto também, não tem importância. Beleza? Posso fazer de forma direta. Eu tenho a função aqui, não sei se vocês sabem, a função raiz do Excel, viu, gente? Quando eu coloco essa função raiz, ele vai tirar a raiz quadrada. Beleza? Mas não é o caso aqui. Quando você tem uma potência lá elevada a meio, ou você tem lá, né, tirar a raiz quadrada, basta usar a função raiz. Tá aqui. Tá? Essa aqui é a função raiz. Beleza? Agora, quando eu tiver que tirar uma outra potência, eu tenho a função potência. Potência. É o caso aqui, ó. Eu tenho que tirar essa potência aqui, ó. Então, geralmente, você tem uma potência, você tem a base e tem o expoente, ok? O que você tem é elevar a potência. Então, a base é o quê? É a divisão, é aquela divisão. Vamos colocar aqui, né? Deixar aqui para vocês. Vamos colocar aqui pertinho. Então, a base aqui, né? É essa aqui, 1.660,75 dividido por 500. Beleza? Né? Essa é a base. E a potência? Ponto e vírgula. Qual que é a potência? Potência é o quê? 4? Não. Não por quê? Porque vamos lá, ó. Não porque isso aqui é a mesma coisa, vai sair. É a mesma coisa disso aqui, ó. 1.660,75 dividido por 500 elevado a 1/4. Menos 1 igual a I. Ok? O meu I aqui vai ser quanto? Então, meu I aqui vai ser o quê? Vamos lá. Elevado a 1 divide 4. Beleza? 1 divide 4. Aí menos 1,35, né? Então vai ser o quê? 35% ao ano. Porque o 4 está ao ano. Tranquilo isso aí, gente? Teve alguma dúvida nessa função potência aqui do Excel? Então lembre para a gente resolver continhas dessa aqui, já que a gente não está em sala de aula trabalhando com calculadora científica. Muitos alunos que eu vou ensinar têm a científica, mas não têm a financeira. Tá? Então a gente vai usar o quê? Função potência. Beleza? Isso para resolver via álgebra. Beleza? Se você quiser resolver via álgebra. Agora, você pode resolver de forma direta a partir da função taxa. Você pode resolver direto a partir da função taxa. Como que faria via função taxa? Seria assim, ó. Vamos lá? Vamos lá. Função taxa. Tá aqui, ó. Função. Deixa eu colocar pequenininho também. Menorzinho aqui. Mesmo valor. Beleza. Como seria aqui, ó? Função taxa. Taxa. Beleza. Como que se dá a função taxa? Tá aqui, ó. Primeiro é o NPAIR. O meu NPAIR é o N, viu? Meu NPAIR é o N. É o mesmo N da calculadora financeira. 4. Meu N é 4. PGTO eu não tenho ainda, que é o pagamento, que na calculadora financeira é PMT, certo? Então, antes de mais nada, aqui, ó. Lembrando, só fazendo uma colinha para vocês aqui. Vamos fazer uma colinha aqui, né? A colinha aqui, lembrando que NPAIR é igual ao meu N. Outra colinha, PGTO, a gente vai aprender na próxima unidade. PGTO é igual a PMT. Não temos esse valor aqui para esse exercício, né? E o outro, né, não vou nem falar, é VP, PV, é anacrônico em inglês, né?
FV, PV, VF é a mesma coisa. Tradução literal, valor presente, present value, e future value, que é o valor futuro. Ok? Então, beleza, céu tranquilo. Então, pegando aqui, voltando. Eu não vou precisar, então se não vou precisar, ponto e vírgula, ponto e vírgula. VP, qual que é o meu VP, meu valor presente? Meu valor presente é 1.660. Opa, não, 500, né? 500. Ia sair negativo. 500. Só que outra coisa, ó. Sempre lembrando, não esquece nunca, e vou fazer uma colinha de novo aqui, ó. Não esquece nunca que um ou outro, beleza? Um ou outro tem que estar positivo ou negativo. Não importa qual. Não importa qual. Ah, eu tenho que colocar o PV ou o FV negativo. Não importa. Um ou outro tem que estar negativo. Matematicamente falando, um ou outro. O que por convenção a gente faz é saída negativo, entrada positivo. E aí, depende do quê? Depende do ponto de vista. Nesse caso aqui, se a gente quiser seguir a regra à risca, seria o seguinte: João aplica. Se aplica, ele está saindo caixa do bolso dele, ok? Então, saindo caixa, saída de caixa, negativo. Então, o PV é negativo. Depois, quando ele resgata a aplicação, entra caixa. O FV é positivo. Mas se você fosse pensar do ponto de vista, né, do banco, é o contrário. Beleza? É isso que eu estou falando, né? Então, não importa se é negativo ou positivo. Um ou outro tem que estar negativo ou positivo. Então, temos que lembrar isso. Até porque não tem como você não lembrar, sabe por quê? Porque não vai dar certo se você não colocar um ou outro negativo, tá? Simplesmente não vai dar certo. Então, vamos seguir a risca aqui e colocar o menos para o valor presente, ok? Ponto e vírgula, opa, ponto e vírgula FV. O que é o FV? 1.660. Esse é positivo, 75. Então, negativo PV, VP, né? Aqui. E positivo FV ou VF aqui. Beleza? Fechou. Esse tipo aqui, ó, esse tipo aqui é para outra coisa. A gente vai falar isso lá na unidade 5, quando as prestações, né, são no final do período ou no começo do período. Geralmente, quase sempre, né, o padrão do mercado é fim de período. Temos algumas situações, temos exercícios que é no começo do período. É quando você dá uma entrada, por exemplo, uma prestação como entrada. Não é o caso aqui e não é obrigatório. E se você não fazer nada, ele entende que você está considerando o padrão do mercado, que é final de período. Então, posso fechar aqui. Beleza? Quando eu fecho aqui, olha só, deu a mesma coisa. Lembrando, é claro, né, gente, que você poderia colocar isso aqui nas células e a partir das células você puxar, né, referenciar a célula, enfim. Quando eu vou fazer, eu faço assim, né? Por quê? Porque eu deixo de tudo automático. Então, 500 aqui, 1000, 500 aqui é negativo, né? Menos 500 aqui, 1.675 aqui, 4 aqui, né? E aí você referencia a célula. Por quê? Porque se você precisar de fazer aquela continha de novamente, basta você mudar, né? Ah, errei, né? 500 não. Ah, é o mesmo exercício, né? É outro exercício, só que agora no invés de 500 é 700. Aí você muda 700 aqui e muda lá, né? Então, assim, a gente pode, é óbvio, referenciar as células como eu costumo fazer, para ficar mais prático, né? Ficar mais automático. Se for 700, né? O 700 vai mudar, não é 35 mais. A gente pode referenciar desse jeito. Beleza? 24. Se for menos 500, né? 35. Ok? Então aprenda a mexer no Excel, que o exercício, a avaliação que você está fazendo, vai fazer geralmente no Windows, o mesmo que seja Mac, tem o Excel que é igual, né? Do lado, então, enfim, aprenda a mexer no Excel. E só para completar aqui, qual que é a função? A função é npair, vem a sequência PGTO, vou colocar aqui, ó. npair, PGTO, VP, né? npair, opa, vou colocar aqui. npair, PGTO, só que por enquanto essa aqui a gente não usa, beleza? Ponto vírgula, o VP, valor presente,
ponto e vírgula, o valor futuro, e aí o resto não precisa por enquanto não. Então pronto. A gente poderia resolver isso aqui no Excel de forma bem rápida e não precisaria fazer toda essa álgebra. Apesar que a álgebra aqui também não é complicada, né, gente? Mas por que a gente tem que aprender a fazer e não simplesmente tentar dominar uma ferramenta automática? Porque, por exemplo, esse tipo de conta aqui, ó, o Excel não faz para você. A não ser que você sabe jogar na álgebra, né? Não existe uma função, não existe uma função, né? Não existe uma função específica para isso aqui não, ó. Uma função específica, né? Específica para cálculo, por exemplo, né? De inflação, IF, por exemplo. A real, IR, não existe. A gente tem que saber, né? A gente tem que saber como montar via álgebra. Não tem para onde correr, não tem como. Então, nesse caso aqui, a gente acabou de achar o I. Então, tá aqui 1,35, já somando, é igual a IF, que está dado no exercício, que é a taxa de inflação, que é 6% ao período. Então, 1,06, e multiplica 1 mais o IR, que é a taxa real, que é o que eu quero achar. Então, passo para lá dividindo o 35, então vai ser 1,35 que divide 1,06 menos 1, olha só, somei 1, tirei 1, é igual a IR, opa, né? É igual a IR, meu IR vai ser o quê? Essa divisão aqui dá 27, 27 dá 1 ponto, né? 27,36 menos 1,27, transformando em porcentagem, o I real vai ser ponto não, né? 27,36% ao ano. Então essa aqui é a minha continha, esse que é o meu resultado. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então demorei mais nesse exercício aqui, vocês podem perceber, para ensinar essa questão aqui da potência, da taxa, certo? E nos próximos, então, vocês já sabem o que fazer. Alguma dúvida aí? Tranquilo? Se sim, vamos continuar. Vocês vão perceber que é só esse tipo de exercício, viu? Eu não vou cobrar exercício aí de vocês de cálculo de número e índice, de índice de inflação. As inflações aqui, o I já está dado, é uma taxa, é uma variação. Não vai basear em número índice, índice deflator, índice inflator, mudar a base de índice. Isso vocês vão aprender tudo na contabilidade social. Eu faço isso, inclusive, por exemplo, tem exercícios nossos resolvidos, né, no módulo aí, porque, enfim, o curso que eu dei anteriormente não é de economia. Como vocês são da economia, não vou preocupar com isso. Mas, se não me engano, o último exercício do livro, que eu resolvi aí da unidade, fala sobre número e índice. Os dois últimos exercícios falam sobre número e índice, certo? Então, beleza. Então, vamos lá para o outro exercício. Espichar costa e corcunda. Vamos lá. Vamos lá. Um terreno é posto à venda por 50 mil à vista. Deixa eu só mudar aqui minha tela aqui. Vamos lá. Vou colocar aqui minhas. Colocar no lugar certo, por favor. Vamos lá. Um terreno é posto à venda por 50 mil à vista ou 57 mil a prazo. Sendo que no segundo caso, ou seja, a prazo, né? O comprador deverá dar 20 mil de entrada. Isso é uma situação típica, muito comum no nosso dia a dia, certo? Então é bom a gente entender como que a gente formula essa resolução de problema. É um problema, né, que tem um esqueleto parecido com diversos outros. E essa 20 mil é dado de entrada, tranquilo? Isso tudo em um ano, viu? Depois de um ano que tem que pagar o resto. Se a taxa de inflação prevista for de 25% ao ano, aqui eu referenciei ao ano,
Tá ao ano, belezinha, até agora beleza, não tem que fazer conversão nenhuma. Qual será a taxa de juros real recebida pelo vendedor? Ora, tá ao ano, informa a taxa de juros ao ano, ok? Então essa que é a ideia. Situação parecida também com a anterior. Só que aqui a gente tem uma entrada e a gente pode pensar resolvendo o problema desse jeito aqui, ó. Vamos lá, deixa eu formular aqui o problema. Pensando aqui na nossa linha do tempo, então imagina que eu tenho a linha do tempo aqui. Vamos pensar duas situações. Vamos pensar na situação muito comum que a gente desenvolve, tá? Opa, deixa eu mudar aqui a coloração. Vou botar a coloração aqui. Vamos pensar na situação em que eu tenho se fosse para comprar à vista, então, pagamento à vista. E se fosse para comprar a prazo, pagamento a prazo. Como que seria o fluxo de caixa? Então, o que eu vou montar aqui é o fluxo de caixa, viu? O que eu vou montar aqui, ó, é o nosso diagrama de caixa, aquela besteirinha que vocês aprenderam lá no começo da unidade, do curso, na unidade 1. Eu vou montar aqui é o diagrama de caixa. Olha só como é interessante a gente entender esse diagrama. Esse exemplo aqui é simples. Vocês têm que ver quando a gente tem exemplos mais complexos, né? Exercícios mais complexos, o tanto que ajuda você pensar dessa forma. Geralmente, em matemática financeira é muito comum a gente pensar dessa forma aqui, ó. A gente pensar a opção 1 em detrimento de uma opção, aqui é O, né? Opção 2. Uma opção A em detrimento de uma opção B. Aqui, ó, a opção de pagar à vista em detrimento da opção de pagar a prazo. É muito comum a gente desenvolver esse raciocínio. Vai por mim. Aprende a resolver esse raciocínio aqui, ó. Coloca duas opções sempre em conflito, sempre em análise, no mesmo fluxo, para você entender o que está acontecendo. Então é muito comum a gente ter situações como essa. Muitos exercícios se deparam, né, caem, né, nesse tipo de situação. Ok? Pensa dessa forma, opção 1 em detrimento da opção 2. Qual é a A e a B? Não importa, na maioria das vezes. Qual que é a saída e entrada de caixa? Não importa na maioria das vezes. Só se lembrar que sempre que as direções e as setinhas têm que estar congruentes. Nesse caso aqui é mais ou menos o seguinte, ó. Se eu optar, beleza, por comprar a prazo, se eu optar por comprar a prazo, em detrimento de comprar à vista, o que vai acontecer? Se eu optar por comprar a prazo em detrimento de comprar à vista, o que vai acontecer? Ora, se eu comprar a prazo, que é a segunda opção aqui, né? Essa aqui é a segunda 2, é a opção 2. Se eu comprar a prazo, qual que é a situação aqui? Se eu comprar a prazo, eu tenho a seguinte situação, ó. Eu tenho que dar, deixa eu mudar aqui a cor, né? Eu tenho que dar 20 mil de entrada na data 0, certo? Mais o restante depois de um ano, na data 1, nesse caso aqui é um ano, na data 12 meses, por exemplo. Então é isso que tem que acontecer, ó. Eu tenho que dar 20 mil aqui, tem que pagar, beleza? Tem que pagar aqui 20 mil. Depois de um ano, isso aqui na data 0, na data 0. Depois de um ano, aqui está em anos, né? Em um ano eu tenho que pagar o restante, né? Ora, a prazo, lembrando o seguinte, que a prazo é 57 mil, não é 50. Você quer comprar a prazo? Então é 57. Você quer me dar o dinheiro à vista? Então é 50. Certo? Isso acontece muito no nosso dia a dia, né? Eu passo por isso quase toda hora. Quase toda hora eu passo por isso na minha vida. Então, decisões mais de valor, né, de montante maior, eu faço essas continhas aqui que eu estou fazendo, ensinando para vocês. Certo? Coisinha corriqueira do dia a dia, igual eu acabei de ir no shopping ali, aniversário do meu filho, fui comprar umas coisinhas. Ah, tem desconto à vista? Não tem, não. Então, passa um cartão mesmo. Não tem de jeito nenhum. Mas chora, dá uns 5%. Compra à vista. Não faz muita conta, mas valores maiores, estou pensando em comprar uma TV de 5 mil reais. Eu faço esse tipo de conta aqui. Ok? Então,
Beleza, então 57 mil. Então aqui, tá? Isso aqui vai ser quanto? Vai ser, vamos colocar aqui, né? Deixa eu colocar aqui. Vai ser 37. Opa, vamos voltar aqui, porque tem alguma coisa errada. Porque tem que ser vermelho. 37. Pronto. 20 mil mais 37, 57 mil. Tranquilo? Só que é o seguinte, né? O fato de você comprar a prazo, você deixou de pagar aqui 50 mil à vista. Aqui, ó, na data zero. Então, você deixou de pagar 50 mil à vista. Né? Que faz todo sentido também, né? Também faz todo sentido esse negócio ter uma setinha para cima subindo aqui de 50 mil. Ah, por quê? Porque ó, o bem entrou para o seu bolso, como se fosse um caixa aqui no valor de 50 mil, e você vai pagar esse bem de duas formas, dando 20 mil de entrada e 37 mil depois de um ano. Então, essa que é a situação, esse que é o diagrama de caixa, esse que é o fluxo de caixa, desse problema aqui. Por que isso é importante? Isso é importante para você identificar que, na verdade, você está financiando 30 mil para pagar 37. Não é 50 para 57. Que é totalmente diferente e as contas seriam todas erradas se você estivesse considerando de 50 para 57. Certo? Então, é isso que eu estou tentando mostrar para vocês. Então, vamos para as contas efetivamente. O que a gente tem aqui informado no exercício? Ó, dado que a gente visualizou o problema agora, né? Isso aqui, guarda isso aqui, viu, gente? Guarda essa lógica aqui que vai servir para muita coisa. Vai servir para muita coisa. Parece bobo, mas vai servir para muita coisa. Então, olha só. Então, a informação que eu tenho aqui, ó, meu PV. Quanto que é meu PV? Ah, meu PV é 50 mil, só que eu dou 20 mil de entrada. Aqui, ó, eu dou 20 mil de entrada. Então, meu PV, na verdade, ele é o quê? 30 mil, certo? E meu FV? Esse aqui, que efetivamente é o meu valor financiado, eu financei foi 30 mil, não financei 50 mil. Certo? Então, fique esperto nisso. E o meu FV? Ó, o meu FV não é 57, não. Eu financei 30 para pagar depois de um ano, 37. Beleza? Por quê? Porque já dei, né? Já dei 20 mil de entrada. Ok? Então, isso que aconteceu. Agora sim, né? Agora eu tenho a formulação necessária para a gente jogar na nossa função básica. FV igual PV 1 mais I elevado a N. Então aqui, ó. Agora eu tenho. Meu FV é o quê? 37. 37 mil. 30 mil. 1 mais I. Beleza? Que eu quero saber. Lembrando, né, gente? Lembrando. Só recapitulando aqui. Né? Que na minha relação 1 mais I elevado igual a 1 mais IF, multiplica 1 mais IR. Essa relação nossa básica, que já sumiu aqui no laser, né? Quase sempre eu acho I, dei o IF ou o IR, acho um ou outro. É a mesma situação aqui, certo? A situação é a mesma. Então, vou achar o I, que é a minha taxa aparente, certo? É a minha taxa aparente, taxa nominal, aparente ou taxa nominal, para quê? Para jogar na minha relação. 1 mais I, 1 mais I igual a 1 mais IF, que multiplica 1 mais IR. Beleza? Essa que é a ideia. Então, vamos continuar aqui. Continuando aqui. Ora, então, para fazer essas continhas aqui, né, eu preciso de achar... Aqui é 1, né, gente? Aí tranquilo, né? Aí facilita mais a minha vida ainda. Como aqui é 1, basta eu pegar aqui, ó, 37, que divide 30, passa para lá menos 1, é igual a I. O meu I aqui vai ser 23, multiplicando já por 100, ao ano. Beleza? É isso que eu tenho. O meu I é 23,33%. Vou pegar o meu 23,33%, jogar aqui. Né? O IF eu tenho, está informado no exercício, que é 25%. E vamos achar então o IR. Então vamos achar o IR lá. O IR vai ser o quê? Então
vamos colocar direitinho aqui. 1 mais 0,2333, aí assim vai, multiplica, que é igual a, né? Igual a 1 mais 0,25, que multiplica 1 mais IR, que eu quero saber. Então, nesse caso aqui, que eu tenho? Eu tenho 1,2333, lá assim vai. Ele divide 1,25 menos 1 é igual a IR. Perceba o seguinte, né? Como eu tenho um número aqui maior do que aqui, esse valor aqui vai ser menor do que 1, beleza? Menor do que 1. Tira 1, eu tenho o quê? Um valor negativo. Ah, pode, professor? Pode. Taxa real pode ser negativa, como muitas vezes já aconteceu no Brasil, devido às altas inflações. Certo? Então, pode ter a taxa negativa. Aqui a gente vai achar uma taxa negativa de menos 1,33% ao ano. Esse aqui é o meu resultado. Viu, gente? Esse é o meu resultado. Uma taxa negativa de 1,33% ao ano. Então, realmente, né, descontada a inflação, eu não tive ganho, eu tive prejuízo. Então, eu investi 500 na data zero, o preço, né, os preços dos produtos, de tudo, cresceu mais do que eu ganhei de investimento, de rentabilidade naquele investimento. Então, foi isso que aconteceu nessa situação. Ok, gente? Tranquilo? Até aí? Beleza? Lembrando, né, gente, claro que você poderia usar também a função da HP aqui, viu? Aqui da mesma forma, a gente podia usar a função que eu ensinei, acabei de ensinar, a função taxa. Beleza? Função aqui taxa. Poderia usar de forma mais direta. Beleza? Ok. Então vamos lá. Mais um exercício. Acho que dá mais um exercício, né? 18 e 15. Então acho que dá mais um exercício no mínimo. Então tranquilo. Essa é uma vantagem da aula remota, né? Não tem que fazer lista de chamada. Então, a gente pode ganhar uns 5, 10 minutinhos que sempre perde no final. Fazer chamada. Vamos lá. Vamos lá. Exercício. Uma financeira oferece em negócios a taxa aparente de 38% ao ano nas aplicações a prazo fixo. Em que circunstâncias é melhor aplicar no Tesouro Direto, onde temos juros reais de 6% ao ano, mais correção monetária? Então, a taxa aparente aí, né, da financeira, o I é igual ao quê? 38% ao ano. Beleza? Se a gente jogar, né? Se a gente jogar uma taxa de correção monetária, né? O nosso IF de 6%, qual que é a rentabilidade mínima que eu teria que receber em termos reais? Ok? Ou ao contrário, né? Aqui é 6% de juros reais. Se o que ele quer ganhar, o que ele tem que ganhar, ou que no caso, nesse caso aqui, né, no Tesouro paga, já que o Tesouro paga 6% reais ao ano, não faz sentido eu investir em qualquer outro investimento que me dê menos que 6% ao ano. Na verdade, né, eu tenho que exigir até mais um pouco de 6% dos outros investimentos, já que o Tesouro Direto é o investimento mais líquido, ou vamos dizer assim, o mais sem risco da economia, e qualquer outro que tem um risco a mais tem que pagar um pouco mais que ele, nada mais justo, como a gente aprendeu lá na primeira unidade, sobre a questão de custo e oportunidade. Certo? Mas como que eu posso resolver isso aqui? Você não tem só um caminho para resolver isso aqui, né? Você poderia pensar em simular diferentes situações aqui, mas a mais comum e a que é direto é você pegar aqui então e fixar a taxa. Esse azul não está muito bom não, né, gente? Ah, já foi azul aqui, pelo menos deixa aqui. Fixar a taxa, por mais forte, real que ele quer ganhar, que é 6% ao ano, beleza? E a partir daqui, né, dado o I
e dado o I real, quanto que tem que ser o I aparente? O I aparente é esse aqui, né? Quanto tem que ser a taxa de inflação nesse caso aqui, né? Para que compense ou não compense investir nesse investimento, ou compense mais investir no tesouro do que nesse investimento. Quanto que tem que ser? Então a gente vai usar simplesmente a nossa relação para resolver esse problema. É uma solução, né? É um caminho a ser adotado. Eu pego aqui a minha relação, né? 1 mais I, multiplica, tudo é igual. 1 mais IF é igual, que multiplica 1 mais IR, certo? O I eu tenho, 38, então 1,38 é igual. O IF é o que eu quero, 1 mais IF, né, que é a minha taxa de inflação, que multiplica 1,06, que é a minha taxa real. Então, passo dividindo para lá, então o que eu tenho? 1,38 que divide 1,06, menos 1 já, ó. Já tiro 1 para cá, certo? Menos 1 igual a IF. Então, eu tenho que IF, nessas circunstâncias aqui, é 30,19% ao ano, já que aqui está ao ano, aqui está ao ano. Beleza. Então, o que vai sair aqui de IF vai ser ao ano também. Beleza? Então, se a inflação... Então, o que a gente... Né, a pergunta vamos só bem entender aqui a pergunta. Em que circunstâncias, né, em qual situação é melhor aplicar no Tesouro Direto, certo? Que rende 6% ao ano de juros reais, mais correção monetária? Que situação? Ora, é melhor aplicar. Aí eu vou colocar de vermelho que fica melhor, né? Então, qual que é a situação aqui? Caso a inflação for superior a 30,19. Não é bem assim, viu, gente? Porque é outro investimento. Tem mais risco que o Tesouro Direto. Então, teoricamente, ele tinha que pagar mais de 6% real. Mas como eu não dei essa informação aqui, não comentei sobre isso aqui, né, não tem nem como eu avaliar essa questão. Então, o que a gente pode avaliar com os números que nós temos, certo? Então, caso a inflação for superior a 30,19%, é melhor aplicar no Tesouro Direto. Por quê? Porque isso aqui tá fixo, né, gente? 38% tá fixo que você vai ganhar 38% se aplicar nesse negócio aqui, ó. Nesse negócio dessa financeira. 38% ao ano. Aqui, no Tesouro Direto, ele promete te pagar 6% real. Mais a inflação. Se 6% real mais a inflação, e a inflação, por exemplo, for 30,19%, significa que você ganhou no Tesouro Direto a mesma coisa que ganharia com esse negócio, 38%. Beleza? Como eu falei, você deveria ganhar até mais, porque esse negócio é mais arriscado que o Tesouro Direto. Mas enfim, então você ganharia a mesma coisa. Agora, quando a inflação superou 30,9%, quanto você vai ganhar aqui no Tesouro Direto? Vamos supor que a inflação foi 38%. A inflação, para não confundir, né? 38%. A inflação foi 32%. Vamos supor. Vou colocar outro valor aqui. Vamos colocar outra cor aqui. Vamos colocar aqui 32%. Suposição. Né? Olha, se a inflação foi 32%, no Tesouro Direto você vai ganhar quanto? Você vai ganhar 6 mais 32. Não é 6 mais 32, né, gente? Você não daria os próprios 38, seria, né, essa continha, né? É 1, operações com taxa. Soma 1, depois tira 1. 1,32, aí depois tudo você tira 1 aqui, certo? Então seria essa continha aqui, que seria mais o quê? Mais que 38%.
Não só 38, mais que 38. Ok? Então, essa que é a ideia, tá? Essa que é a ideia. Se você tiver uma inflação, né, mais que 30,19% ao ano, até esqueci de colocar aqui, gente. Né? Até esqueci de colocar aqui que a inflação aqui, ela é ao ano, no mesmo período. Beleza? Se a inflação for superior a 30,19%, é melhor você pegar o dinheiro aqui e aplicar no Tesouro Direto do que ganhar 38% fixo em termos nominais nesse negócio aqui. Tranquilo? Essa que era a lógica. Certo, pessoal? Eu acho que o outro exercício aqui, ele dá para ser resolvido. Ah, dá, vamos resolver. Terminar logo de uma vez. Tem um exercício 15 aqui que eu vou... Prometo ser mais rápido um pouquinho. Certo? Prometo ser mais rápido aqui, enfim. Teve a primeira aula nossa lá que eu só tomei 1 hora de vocês também, então a gente tá pagando aos poucos aqui. Já paguei em 3 levas, né? Então já acabou. Não tem que pagar mais não. Já demorei nas próximas 3 aulas, né? Demorei mais que 1 hora e meia, se não me engano, viu? Então vamos lá. Vamos, já que é a sequência, exercícios parecidos, vamos fazer mais esse. Aliás, antes, tudo ok, gente? Nenhuma dúvida? Tranquilo? Beleza? Foi rápido demais? Tranquilo? Beleza, então. Vamos lá. Exercício tudo muito parecido, enfim. Como eu falei, como a gente vai trabalhar só operações com taxas, né? Seguindo essa relação aqui, 1 mais I igual a 1 mais IF, que multiplica 1 mais IR, o escopo do que vocês têm que estudar e têm que fazer reduz bastante. Tá? Vamos lá. Uma pessoa tomou emprestado 1.200, comprometendo-se a restituir 1.440 após 6 meses. Então aqui já tem uma coisinha diferente, né? 6 meses aqui. Qual será a taxa de juros real cobrada? Que é a taxa de juros real que eu quero. Se a inflação for de 50% ao ano. Então, aqui que eu falei, né? Ao ano, 6 meses, diferente. Então, vamos colocar aqui, colocar as moedas na mesa. O que nós temos aqui? Nós temos 1.200, que é o valor do empréstimo, é o PV. Ele tem que devolver, depois de 6 meses, 1.440, então é o meu FV. 1.440. Depois de 6 meses. 6 meses. Ou eu transformo tudo para mês. Nesse caso aqui eu teria que fazer a taxa equivalente. Certo? Aqui eu teria que fazer a taxa equivalente. Como o Daniel colocou. Para facilitar a minha vida, eu faço ao contrário. Geralmente é assim, viu, gente? Geralmente, ou você tem que transformar o I para o N, ou o N para o I. Às vezes é mais fácil você transformar o N. Beleza? Por quê? Porque para transformar o I tem que achar a taxa equivalente. Tá? Então, vai muito de conveniência. O que transformar o I ou N? Conveniência, o que você acha mais fácil. Então, os 6 meses nada mais é do que 0,5 anos. Beleza? Meio ano. Tranquilo. E a partir desses valores aqui, eu já posso jogar na minha função básica? Posso, mas aí eu vou achar o I, né? O que eu quero é o quê? É o I real. Então vamos lá. Então o meu FV é igual a PV. Aí aqui a gente vai aprendendo alguma coisa também, né? Mais I elevado a N. Ó, olha só o que a gente vai aprender agora. Talvez vocês não sabiam. FV 1.440 é igual a 1.200, que é o PV, beleza? 1 mais, qual que é o I? É o que eu quero achar, beleza. Mas o I que eu quero achar, para ficar tudo padronizado ao ano, eu deveria colocar o N também ao ano. Ora, 6 meses equivale a quantos anos? Meio ano. E posso? Posso. Eu posso, né? Na verdade, esse meio aqui nada mais é do que 1 sobre 2, beleza? Então, eu posso colocar número quebrado no N? Posso. Se eu fizer isso, a taxa vai sair de forma correta. Vai sair ao ano também. Então, tranquilo. Então, você vai ter uma taxa representativa ao ano. Mesmo colocando aqui o N fracionário, sem problemas. Estou falando isso para vocês porque vocês vão pegar, por exemplo, alguma bibliografia
vocês pegar, por exemplo, Matias e Gomes. Ele é uma bosta para isso. Ele confunde a cabeça de todo mundo, né? Ele coloca a fórmula que você acha que são duas formas diferentes. A fórmula para o número fracionário e a fórmula para o número inteiro. Depois você soma os dois e acha o valor. Cara, hoje em dia não precisa disso, tá? Hoje em dia você já faz isso de forma automática nas calculadoras científicas, no Excel. Então você tem álgebra e tem ferramentas para isso, né? Então fique esperto nessa situação. Isso aqui pode, eu posso fazer. Como ficaria então, gente? Ficaria 1440 dividido por 1200. Tudo isso agora, né? Lembrando, né? Vamos fazer devagarzinho aqui, senão não vai confundir. 1 mais i. Aqui é meio, né, gente? Aqui é meio, beleza? Então, para eu isolar agora o i aqui, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que elevar a 2 e não tirar a raiz de 2. Eu tenho que elevar a 2. Porque aí eu passo esse 2 para cá, corto, corto. Beleza? Então, só isso que eu tenho que lembrar. Se eu fosse fazer via álgebra, né, gente? Porque eu posso usar a função taxa também, que aí vai fazer para você. Beleza? No Excel. Vai ser 1440, 1200, tudo isso elevado a 2, passa para lá o 1 negativo, né? É igual a i. Meu i aqui vai ser 44% ao ano. 44% ao ano. Beleza, 44% ao ano é o i. O que eu tenho que ainda achar? Eu tenho que achar o meu i real, né? Onde que essa aqui que é a pergunta, né? Qual que é o meu i real? É isso que eu quero saber. Qual que é o meu i real? Aí eu tenho que achar a partir da minha relação, que eu sei. É igual a 1 mais if, 1 mais i real. O que eu tenho? Eu tenho o meu i que eu acabei de achar, 1,44, é igual a inflação que eu tenho, que é 50%, né? 1,5. E multiplica o quê? 1 mais i real que eu quero, certo? 1,44 mais uma vez uma taxa negativa, né? Passa para lá já, né? Passa para cá negativo. Menos 1. Soma 1, tira 1. É igual a o IR. Então aqui eu vou ter um valor negativo de aproximadamente, porque aí eu estou arredondando já, viu? Menos 4% ao ano. Na verdade, o meu ganho aqui foi um ganho, uma perda real, né? Na verdade, um ganho negativo, uma taxa negativa.